Como ser aprovado em grandes mesas proprietárias com uma estratégia simples e sem demorar 2, 3, 4 meses até você conseguir fazer o seu primeiro saque. Fica nesse vídeo até o final e tudo que eu vou te explicar aqui é uma coisa que já funciona, que é validado, que eu aplico na minha turma privada e que eu tenho certeza que se você ver até o final, prestar atenção e anotar, encaixar isso de acordo com o tamanho da sua conta, das regras que estão na sua mesa, você vai conseguir ser aprovado. Tá? Uma coisa importante aqui eu ressaltar logo no começo. Primeiro, já deixa o like e se inscreve no canal, né? As mesas que eu vou focar aqui serão a The e a FTMO. Só que a mesma estratégia que eu vou te ensinar aqui, como ser aprovado nela, você pode aplicar em outras mesas proprietárias, desde que as regras sejam iguais. Como, por exemplo, regra de drawdown, regra de profit, ali similar. Então, se as regras estiverem parecidas, você consegue replicar em outras mesas, além da The e a FTMO. Fechou? Agora, vamos direto ao ponto e bora pro conteúdo. Antes da gente entender quais são as regras e a estratégia que a gente vai aplicar para ser aprovado, primeiro preciso deixar claro aqui o que são mesas proprietárias. Mesa proprietária é basicamente uma empresa que disponibiliza capital para traders estar fazendo suas operações e ganhando uma porcentagem desse lucro. Então, se eu for poder, né, colocar um exemplo assim, vamos supor que eu coloco um dinheiro em uma conta para você operar e todo lucro que você tiver naquela conta você vai ter um repasse X. Geralmente esse repasse ali é de 80, 90, até mesmo 100%. Então, vamos supor que você lucrou 10 mil dólares. Você vai receber 8 mil dólares se repasse for de 80%. Tá? Mas antes um pouquinho disso, que tipo de profissão é essa? Né? Essa é a profissão que é o trader financiado. De que forma que esse serviço ele é reconhecido? Né? Porque isso é importante. A partir do momento que a gente está construindo uma profissão em cima de algo, eu preciso entender como é que esses ganhos eles serão deduzidos em questões fiscais. Quando a gente fala de day trade de investimento, você declara baseado no aporte que você fez, no lucro, na rentabilidade daquele investimento. Agora, se tratando de mesas proprietárias onde você não está trabalhando com seu dinheiro, isso, em questões fiscais, se trata de prestação de serviço. Então, qualquer ganho que você tiver com mesa proprietária é um serviço que você está prestando para uma empresa, trabalhando com o capital dela, e você tem um repasse baseado no seu esforço versus resultado. Então você está prestando um serviço, o capital não é seu e você não está investindo o dinheiro do seu bolso, entende? Por isso que a gente fala que mesa proprietária ela é uma boa para quem quer começar, para quem tem pouco capital, para quem quer ter uma profissão nessa carreira e trilhar um caminho ali onde você depende mais do seu esforço e do seu conhecimento técnico do que quanto de dinheiro você tem no bolso. Então, qual vai ser a sua jornada para você poder visualizar todo esse processo acontecendo? Primeiro você, né, vai comprar um teste. E aí, o que é esse teste, né? Significa que você já vai estar lá com a conta real para poder sacar? Não. Um teste é para ver se você é capaz, se você tem habilidade para poder gerenciar um capital maior. Então, a gente tem vários valores de teste. Por exemplo, um teste de 39 dólares da The Fivers, você opera com 5 mil dólares de caixa. Então, por exemplo, putz, será que eu deposito na corretora 39 dólares ou eu compro um teste de 39 dólares para operar com 5k dólar? Né? Qual será que é mais lucrativo? Operar com 5k dólar ou operar com 39 dólares? Entende? Então, você começa a fazer essa analogia e ver o que é melhor para você dentro da tua condição. E um teste, por exemplo, de 78 dólares, você opera com 10 mil dólares. Um teste de 400 e poucos dólares, você opera com 100 mil dólares. Eu vou mostrar os valores aqui para você poder entender como que você vai ser aprovado nisso. Depois que você compra o teste, e aí sim você vai operar com uma conta demo. Você vai receber uma conta equivalente àquele teste. Então vamos supor que eu comprei um teste de 39 dólares. Eu vou receber uma conta demo de 5 mil dólares. E aí, com essa conta demo, eu vou ter uma expectativa de lucro. Que a mesa espera que eu tenha essa rentabilidade. Então, por exemplo, se você sair de 5k para 5k e 400, você passa pela primeira fase, pela segunda fase, né? Tem testes que são de duas fases, tem testes que são de uma fase só. Eu vou mostrar a diferença entre os dois, a vantagem e desvantagem de cada um. Mas de primeiro momento, a gente precisa entender o quê? Eu vou ter uma missão nesse teste que é ser lucrativo. Seja 8% de lucro ou 5% de lucro, para eu passar para as próximas fases. Depois que eu operar nessa conta demo me mostrar ser lucrativo, que é a estratégia que eu vou ensinar para você aqui, aí sim você vai aprovar a conta. Né? Depois que você aprovou a conta, você superou ali o primeiro obstáculo e talvez é onde a maioria trava ali. Só que a gente tem outra parte, né? Que é quando você aprova a conta, aí você opera na conta live. Agora sim, todas as operações que você fizer nessa conta live, você vai ter o repasse do lucro. Porque você já se mostrou lucrativo na conta demo, agora sim você é capaz de operar realmente com saldo ali, onde você pode sacar. Então, quando você está operando conta live, qualquer lucro que você tiver, você já vai receber um repasse. Calma aí que não está aparecendo para vocês.
Vou colocar para cá, ó. Você vai receber um repasse de 80%. Um exemplo, tem repasse de 90, tem mês aqui que repassa 90, tem mês aqui que repassa 100, tudo depende da mesa, mas repasse é repasse, né? Vamos supor aqui, tu paga 78 dólares para operar em uma conta de 10 mil dólares, tá vendo? E aplicando a estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo, você lucra de 5 a 10%. Tem mês que você lucra 5%, você acha que tá bom, às vezes você busca 10% ali, você vai lucrar aqui de 500 dólares a 1.000 dólares, certo? Vai gastar de 500, gasta não. Você vai sacar aí de 500 a 1.000 dólares, investindo 78 dólares. De primeira assim parece muito simples, mas você tem um processo, né? Você tem que operar na demo, você tem que aprovar essa conta, você tem que operar na live, e aí sim vai vir o nosso repasse. Então tem uma jornada aí que em alguns momentos aqui as pessoas travam nela, ou com a conta live ou com a conta demo. Se você tiver uma estratégia fechada, esse processo ele fica muito mais simples. E aí, só para resumir essa parte introdutória, vamos supor que você pagou 495, que é geralmente esse valor, depois eu vou ver lá com vocês no site, em uma conta de 100k doll, 100 mil dólares, daí 600 mil reais. Vamos supor que você faz 5% disso aqui, vai ser 5k doll. E aí você vai receber 80% disso aqui. Então você pode escalar, tudo depende do quanto você está disposto a investir em um teste. É lógico que o teu primeiro teste você vai começar a pegar o menorzinho ali para ter a tua primeira experiência, pisar no campo de batalha. Se dando bem, você alavanca para testes maiores, né? Então geralmente essa é a jornada. Então vamos começar aqui pela The5ers, entendendo um pouco as regras dela e qual a estratégia que a gente vai usar para ser aprovado nela, tá? O link da The5ers da FTMU tá na descrição desse vídeo aqui. Bom, assim que a gente desce aqui um pouco a página, a gente tem algumas opções. Eu posso escolher teste de uma etapa, teste de 2 etapas e o teste de 3 etapas, né? O de 3 etapas é ruim porque demora muito, são 3 etapas, então maior ainda o seu percurso, você tem que passar por 3 provas para receber a conta real. Esse aqui são 2 etapas para você poder receber a conta real, então é mais simples aqui do que o de 3, né? Então é o ideal de 2. E o de 1 é mais rápido que o de 2, mas as regras eu já acho mais chatinho. Então o mais equilibrado aqui para você ser aprovado é o de 2 etapas, tá? Ah, mas por que não de uma etapa? Eu já vou te explicar já, você vai entender. Vamos colocar aqui no de 2 etapas, depois eu venho para o de uma etapa e já explico qual que é a grande diferença entre os dois, e aí você vê qual que faz mais sentido, tá? Vamos aqui, 2 etapas, que é o da estratégia que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Bora lá. Assim que a gente vem aqui no desafio de 2 etapas, eu posso escolher qual que é o tamanho da conta que eu quero operar. Então tem conta de 5 mil dólares, 10 mil, 20 mil, 60 mil e 100 mil. A conta de 5 mil dólares, observa só, né? A gente tem fase 1 e fase 2, e aí sim a gente pega a conta aprovada definitiva. Na fase 1, eu não tenho limite para ser aprovado, então eu posso demorar um mês, uma semana, um ano para ser aprovado. Ele não me dá um tempo de aprovação. E nem na fase 2, então eu posso levar o tempo que eu quiser para ser aprovado na fase 1 e na fase 2. Porém, aqui ele me dá um dia mínimo de ser lucrativo. Então, por exemplo, se eu já passar em um dia só, eu não consigo, porque pelo menos eu preciso ter 3 dias mínimos lucrativos. Então, não adianta você querer alavancar e ali, né, se expor no mercado e para ser aprovado em só um dia, sendo que no mínimo são 3 dias lucrativos. Então, não tem como você ser aprovado em só um dia. E o que são dias lucrativos? Quando você faz 0,5% de lucro no dia, já é um dia lucrativo. Agora, por exemplo, tu já é aprovado no primeiro dia, aí no segundo dia tu abre uma operação e fecha, abre outra operação e fecha no terceiro dia. Não vai dar. Se essa operação que você abriu e fechou não representa 0,5% de lucro do capital, não é considerado um dia mínimo lucrativo. Beleza? Isso aqui é na fase 1 e na fase 2. Então aqui para ser aprovado no mínimo 6 dias, certo? Nas 2 etapas aqui. Máximo daily loss é o que você não pode perder no dia, é o seu drawdown máximo, é o seu stop máximo, né? Então eu não posso perder, tanto na fase 1 quanto na fase 2, 5%. Então vamos supor que eu estou com uma conta aqui de 10k, que fica fácil o cálculo. Eu não posso perder 500 dólares no dia. Então é óbvio que a minha gestão ela não vai poder me dar um stop ali de 500 dólares mais no dia, senão eu vou ser reprovado. Então minha gestão tem que ser bem menor que isso no dia, meu drawdown. Isso vale também para a conta real. Tá? Ele vale para a conta real esse 5%. Então, ó, fase 1, fase 2, conta aprovada, mesmas regras de drawdown diário. E aí o drawdown máximo é de 10%, ou seja, se em toda a minha jornada, de qualquer fase, ou a conta aprovada, isso aqui vale para as 3, tá? Fase 1, 2 ou conta aprovada. Eu não posso sair de 10 mil para 9 mil.
A partir do momento que eu saio de 10 mil de saldo e perco $1.000 ali, independente se foi durante 5 dias, 10 dias, se foi um dia só, eu já sou reprovado. Então, existe um drawdown diário, que é o que eu não posso perder no dia, mas existe um drawdown total cumulativo, que é o que minha conta não pode rebaixar. Então, por exemplo, se no dia eu perco 2,5 e no dia seguinte eu perco 2,5, eu perdi 5%, mas eu não fui reprovado porque no drawdown diário eu não perdi 5% no dia, perdi só 2,5. E no drawdown total também não perdi 10%, então estou vivo ainda. Entende? Então, essa gestão e proteger risco vai ser muito importante para que você seja aprovado e não caia nessas regras aqui de rebaixamento. A gente que opera e tem estratégia, vai ter dias que serão loss e talvez em sequenciais. Se você não estiver se protegendo, essa regra vai ser a primeira a te tirar do jogo. E aí a gente tem aqui a meta principal, que é o nosso Profit Target. Na primeira fase eu tenho que fazer 8%, ou seja, eu tenho que sair de $10.000 para $10.800. Aí eu passo pela primeira fase. Quando eu passo nessa primeira fase, eu vou para a segunda. Minha conta ela reseta, ela volta para 10k novamente. Aí eu tenho que sair de $10.000 para $10.500. Dessa forma, fazendo 5% de rentabilidade. Então, de certa forma, parece simples, né? Fazer 8% na primeira fase, aí eu vou para a segunda fase, tenho que fazer 5%, aí eu pego minha conta aprovada e finalmente eu posso sacar qualquer lucro que eu tiver ali, 80% de repasse. Então, essas são as regrinhas para você passar na primeira e segunda fase, tá? Esse teste ele está custando $78. Assim que eu aprovar pela primeira fase, eu vou ganhar $10 de recompensa, talvez para comprar um outro teste com desconto, alguma coisa, mas isso aqui, né? Não é muita coisa assim. E o mais importante para mim que eu gostei é que, por exemplo, se você tiver a conta aprovada, passei pela fase 1, passei pela fase 2, aprovei. Junto com o seu primeiro saque da conta aprovada, quando você tiver rentabilidade ali para sacar, você vai receber o reembolso do teste que você pagou. Então você vai receber o saque com repasse mais $78 de refund, de reembolso. Ou seja, o investimento em uma mesa proprietária, ele pode voltar para você e você pegar uma mesa com custo zero, se você tiver uma boa estratégia, porque a partir do momento que você sacar, o dinheiro que você investiu no teste, ele volta para você. Qual é a forma de você sair no prejuízo? Reprovando na primeira fase, você perde $78. Reprovando na segunda fase, você perde o valor de investimento no teste e vai ter que comprar um outro teste. Então você vai gastar de novo se você for reprovado. Ou seja, é importante que você aplique a estratégia de acordo com as regras, para você não ter problema. E aí, para a gente poder fechar aqui essa parte de regras, tem muitas outras regras ó, aqui embaixo, depois você lê, ó, traduz para português aqui e você lê direitinho. Não é o foco do vídeo aqui falar exatamente das regras da DeFi, mas as principais é o que? Você não pode conectar tua conta em muitos dispositivos. Então vamos supor que tu vai para casa da tua tia, tu deixa tua conta lá do MetaTrader. No celular, tá a conta do MetaTrader. No teu computador, no computador do teu irmão, entendeu? Tem em 5, 6, 7 máquinas a sua conta logada. Eles já vão suspeitar disso de que você está emprestando tua conta para outras pessoas estar operando para você sendo aprovada. É você mesmo que tem que operar. Não pode dar a conta para outra pessoa operar. Então, você conectar a tua conta em muito dispositivo diferente, talvez possa chamar a atenção da mesa. Então, o que geralmente eu faço? Eu logo no meu computador e no meu celular, em 2 e no máximo 3 dispositivos. Pronto, aí você nunca vai ter problema, tá? Se você conectar em muitos, qualquer lugar que você vai, você deixa a tua conta logada, já é ruim ali. Uma outra regra que pega bastante aqui, ó. É permitido manter negociações abertas durante as notícias. Então, eu posso manter uma operação aberta. Porém, não é permitido executar ordens 2 minutos antes ou 2 minutos depois de notícias de alto impacto. Significa o quê? Se eu tiver um evento às 10 horas, eu não posso abrir a operação das 9h58 até 10h02 ou fechar a operação. Ela tem que se manter aberta. Mas se eu já tiver uma operação aberta, ou você fecha ela 2 minutos antes para não pegar o impacto do evento, ou você mantém ela aberta durante o evento e só fecha depois de 2 minutos do evento. Agora, qualquer ação de abrir ou fechar a ordem nesse range de 2 minutos antes e depois do evento, você pode ser penalizado. E como é que funciona essa penalização? É perder o teste? É perder a conta? Não, essa penalização é basicamente se você lucrar com aquele evento, né? Fechando a ordem ali na hora, ele não é contabilizado o saldo, não vai para o saldo. Então é como se aquela ordem não fosse executada. Eles desconsideram quando você opera no meio de evento. Então, basicamente, abriu a operação 8 horas da manhã e teve uma notícia às 10 horas. Fechei a minha operação às 10h10. Às 10h30, não tem problema nenhum. Só esse range aqui de 2 minutos que você tem que se atentar, tá? E aí tem outros detalhes aqui que é importante você ler aqui no site depois, quando você for comprar o teste, né? Tem os termos também. Mas o principal mesmo, que vai mais pegar é isso aqui que eu tô te falando, né? IP
operar evento, drawdown e marcha no que é. E outra informação importante é que o primeiro pagamento é só depois de 14 dias. Então você foi aprovado, começou a operar, ficou profitable, deu os 14 dias, você pode sacar. Antes de 14 dias, não. Então, 2 saques por mês, fechou? E agora faltou explicar para vocês só essa parte aqui, ó, da meta de lucro, né? Meta de lucro da primeira fase, meta de lucro da segunda fase. A gente também tem a meta de lucro da conta real. Você não é obrigado a fazer esses 10% de lucro, mas você é bonificado por fazer, se caso você faça. Você pode querer fechar o mês com 5% de lucro, não tem problema. Mas a partir do momento que você fizer 10% de lucro da conta aprovada, ela é alavancada no seu saldo. Então, por exemplo, ó, aqui embaixo, uma conta de 100k, se eu sair de 100 para 110, eu fiz 10%. Então eu vou sacar esses 10 mil dólares, minha conta ela vai resetar, porém vai vir uma conta nova. Uma conta com 125 dólares. Então, cada vez que eu lucro 10%, eu recebo uma outra conta com valor de 25% a mais alavancado. Então, de novo, saí de 125 para 137. Minha conta é alavancada para 150. Isso acontece com todos os desafios, tá vendo? Ó, só com 5k que não. Mas todos, você faz 10%, você é alavancado. Até chegar no nível, ó, que tanto que você alavanca, o repasse sai de 80 para 85. Sai de 85 para 90. Vai chegar um momento que você vai ter um repasse de 100% e vai receber também um pagamento fixo mensal ali. Então, nessa fase aqui de alavancagem, você está recebendo 100% mais um pagamento fixo ali de 4 mil dólares. No último nível, que é o Master, você vai receber um pagamento fixo de 10 mil dólares mais 100% de repasse. Mas, Alves, por que eles pagam aqui para você tá operando e com repasse 100%? Onde é que eles ganham aqui? Primeiro, né? Para você chegar nesse patamar aqui, você é um puta de um trader lucrativo e tá manjando demais aí na metodologia. Então eles querem copiar suas operações. Eles copiam suas operações para replicar em outras contas e ele mantém um salário mensal para você continuar incentivado em operar naquela conta e talvez não sair da mesa deles e ir para outra. Então, é mais essas questões. E agora que a gente já falou aqui um pouco das regras da DeFi, vamos entrar mais no método de aprovação e o que você vai fazer para conseguir passar da primeira fase, da segunda fase até chegar no teu primeiro saque, fechou? Vamos começar já aqui abrindo o jogo e entendendo o que é o mercado por trás das mesas proprietárias. Primeiro, existem duas formas da mesa proprietária lucrar com você. Ou você compra o teste e reprova e tem que ficar comprando vários testes, então muita gente hoje reprova e isso dá muito lucro para as mesas proprietárias. Ou você aprova, é lucrativo e dá 20% de repasse para ela. Aí depende se ela tá no book A ou book B, se isso vai dar lucro ou prejuízo para ela. Mas de certa forma é isso. Ela ganha com muitas pessoas reprovando ou o trader sendo lucrativo e repassando 20%. Beleza? Só que existe também algumas variantes aí no meio que acaba confundindo um pouco as pessoas. Primeira coisa são as regras, né? Tem mesas ridículas aí que põem vários tipos de regra que, tipo, atrapalha muito, cara. Como, por exemplo, uma regra que eu detesto. Que é o câncer das mesas proprietárias, aquela regra de trading drawdown. Que o drawdown ele acompanha o teu profit e você pode ser reprovado mesmo se quer ficar negativo na conta. É só porque você errou uma operação você pode ser reprovado. Então, eu não gosto muito dessas regras, né? E nem de mesa que aplica isso. Tem uma mesa que ela é boa, que é a Apex, ela tem esse trading drawdown, mas ela é bem barata, então de certa forma até que vale a pena operar nela, sabe? Depois eu posso até trazer um vídeo da Apex para vocês. Mas falando da DeFivers e dessas regrinhas que eu passei para vocês, o que rola? Basicamente, a gente está aqui, ó, eu dei um exemplo, né? A gente tem uma conta de 10k, que me custou 78 dólares. Eu tenho algumas regras de drawdown e regra de profit para que eu passe para a segunda fase, né? Então vamos deixar claro aqui que eu estou na primeira fase. Eu estou na fase 1. E o que rola? Ele tá falando, ó, você tem 10k e você tem que fazer 8% para poder passar disso. Aí o cara fala, mano, fazer 8% é moleza, cara. 8% de 10k, eu tenho que fazer 800 dólares. Eu tenho 10 mil, então vai ser molezinha fazer esses 8%. De primeiro instante, é isso que parece. Só que acontece, por trás do jogo, né, por trás da matemática desses 8%, a gente basicamente está falando aqui, ó, você vai receber uma conta de 10k, porém você não pode perder 1.000. Você não pode perder 10%. Ou seja, de forma nenhuma, eu vou considerar que eu tenho 10 mil para operar. Eu não tenho 10 mil para operar. Na verdade, eu tenho 1.000 para operar. Então, se eu não posso perder 1.000, eu tenho 1.000. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu posso perder. Então, o que eu tenho é os 1.000. Eu não tenho 10 mil. Basicamente, ele está falando, ó, com 1.000 dólares, você se vira aí para fazer 800 dólares. Então, a gente não está falando de 8% de 10k. A gente está falando de 80% de 1k. Então, basicamente, você tem que ser 80% lucrativo. Se você tem 1.000 dólares ali para trabalhar e tem que fazer 800, você tem que fazer 80%.
Então, esse é o primeiro raciocínio. Se a gente quer montar uma estratégia que funcione, que dá resultado e vai mandar a gente para o próximo nível, que é na fase 2, tem que ser em cima dessa realidade aqui. E não dessa daqui de cima. Se você fizer qualquer gestão, qualquer planejamento em cima de 8%, vai dar errado. Né? Tem que ser em cima de 80% que o drawdown que você tem disponível. Velho, a gente tem todo dia, toda semana, todo mês, muitos mentorados sendo aprovados aplicando essa estratégia aqui. Como que ela funciona? Eu vou considerar o ciclo positivo. Vamos supor que você começa bem, com o pé direito na mesa. E também vou considerar o ciclo negativo. E basicamente tá dando errado as coisas. E a gente tem caminho para quando as coisas já estão dando certo. E tem caminho quando as coisas estão dando errado, tá? Vou falar do ciclo positivo e do ciclo negativo para você poder entender bem. Eu vou começar na mesa com 10k. Certo? Eu vou começar operando. Na minha primeira operação, minha conta vai estar com saldo ali de 10k inicial. Então, eu vou buscar o quê? Fazer operações com risco de 1% para buscar um retorno de 2%. Então, esse é meu primeiro objetivo. Minha primeira operação, ela tem que ser nesse setup aqui de gestão. Então, eu vou arriscar 1% para buscar 2%. E aí, o que vai rolar? Considerando um ciclo positivo, vamos supor que foi take. E eu vou escalando até a gente aprovar, considerando que foi vários dias takes positivos. Depois eu vou fazer com vários dias negativos. Quais seriam as probabilidades para você poder entender ali como é que você vai gerenciar. Então vamos supor que aqui eu acertei a minha primeira operação. Então eu vou sair de 10k para 10k e 200. Então acertei minha primeira operação. Então aqui eu acertei a minha primeira operação, saí de 10k para 10.200. E agora eu vou começar o próximo trade com 10k e 200. Né? Aqui eu vou permanecer com risco de 1%. E no caso do risco de 1%, né, é um risco de $100 para pegar um retorno de 2%, que é de $200. Eu tendo sucesso nessa operação, eu vou sair de 10k e 200 para 10k e 400, certo? Agora sim é onde começa o jogo. Nesse momento aqui, eu tô com 4% positivo. Então eu bati 2 takes, acertei 2 operações e estou 4% positivo, com 10.400. Sempre quando eu estou 4% positivo, eu vou aumentar 1% do meu risco. Então o meu risco vai ser de 2%, no caso aqui, $200, para um retorno de 4%, que seriam $400. Acertando essa terceira operação, aí sim eu vou sair de 10k e 400 para 10k e 800. E aí eu fui aprovado na primeira fase com um total de 3 takes. É lógico que eu sei que, por exemplo, putz, mano, muito provavelmente aí tu não vai acertar 3 seguidas. Isso aqui é a gente considerando um ciclo positivo do que você faria. Provavelmente vai ser assim, ó. Você acerta esse primeiro take, aí depois volta para 10k de novo porque tu perdeu, você continua com esse risco retorno aqui fixo, full. Aí depois que foi para 10.200, você continua com esse risco retorno. Aí você voltou para cá de novo, continua, veio para cá, continua. Agora positivou os 4%, aqui sim você vai ajustar o risco para 2% para um retorno de 4%. Perdeu aqui, vamos supor que você não ganhou. Se você ganhar esse trade, você seria aprovado. Vamos supor que você não ganhou. Você vai rebaixar de 10.400 para 10.200. Volta para cá, volta de novo para um risco de 1%. Só vai arriscar 2% quando você tiver 4% negativo. Então, eu não estou supondo que você vai acertar as três. Eu estou supondo que você vai gerenciar de acordo com a sua necessidade. Se você está 4% no lucro, só mais um take que tu já aprova. Não precisa ficar operando várias e várias até chegar no 8%. Já aumenta o risco em 1% para você já ser aprovado de uma vez. Se caso você perca essa operação de 4%, tu vai voltar para 10.200. Seu risco ele retorna para 1% até tu voltar para 4% novamente e conseguir acertar essa atacada de 4% e ser aprovado. Tá? Então, no ciclo positivo, a gente precisa aqui de uma base de 3 operações lucrativas para você conseguir ser aprovado. E lógico, a gente já está considerando aqui as anuâncias, né? Os takes e os loss no meio do percurso, só que tem que ser ajustado conforme o risco-retorno. E agora vamos falar do ciclo negativo, que para mim é o mais importante. Se você não seguir, principalmente essa parte aqui do negativo, você vai bater muito cabeça aí nas mesmas proprietárias. Meu, isso aqui é regra padrão, tá? Comecei com saldo de 10k. Diferente do primeiro exemplo, onde a primeira operação foi take, a gente saiu de 10k para 10.200, aqui a primeira operação foi loss. A gente saiu de 10k para 9.900, né? Porque eu perdi $100 de 1%. A partir desse momento que eu perdi 1% e estou em drawdown 1% negativo, todas as minhas operações,
elas terão um risco de 0,5% para ter um retorno de 1,5%. E aqui nesse caso, onde eu já estou 1% negativo, todas as minhas operações ela tem que seguir o risco de 0,5%. Eu já reduzo o meu risco e aumento o meu retorno para que eu consiga voltar para o 0 a 0 de uma forma mais eficaz. Então, todas essas operações ela tem que ser 3 para 1. Tá? Aqui, no outro cenário, onde a gente ainda está positivo, eu não estou nem pedindo trades 3 para 1. Eu estou pedindo trades 2 para 1 para você ser aprovado. Mas a partir do momento que você está negativo, você tem que começar a reduzir o risco e aumentar o retorno, a sua margem de lucro em relação ao risco, que é 3 para 1. Então, por isso eu coloquei 0,5 para 1,5. Buscar mais operações nesse setup, porque a ideia é reduzir e voltar para o 0 a 0 mais rápido. Né? Aqui, nesse caso, como você desceu para 9.900, você pode arriscar 0,5 para buscar 1%. Por quê? Um take que você acerta aqui, você já volta para o 0 a 0. Voltando para o 0 a 0, você retorna ao risco de 1%. Mas vamos supor que você perdeu de novo essa daqui. Então, você saiu de 9.900 para 9.850k. Porque a gente está falando aqui, né, de um risco que equivale a $50. Aqui sim, já que eu estou em 9.850, eu colocaria um risco de 0,5% para pegar um retorno de 1,5. Porque se eu acertar esse trade aqui de 1,5, eu ganho $150. Eu já volto para o 0 a 0. Então, se for para criar uma regrinha aqui, né, abaixo de 10k coloca risco 0,5 para buscar uma margem 2 para 1. Agora rebaixou de novo para 9.850, aí você só trabalha com risco retorno 3 para 1. Aqui é só risco retorno 3 para 1. Se você está negativo e está operando 2 para 1, você vai demorar muito para voltar. E ainda mais, a gente já demora para voltar porque reduziu o risco. Aí o retorno é menor, a gente já coloca ali um 3 para 1 para voltar mais rápido, tá? Então, por exemplo, às vezes você está acostumado a entrar em pernadas de alta e você pega na 50 de Fibonacci, você pega na 60 de Fibonacci, e aí coloca o stop aqui embaixo e o alvo lá em cima para pegar um 2 para 1. Mas eu estou em drawdown, eu preciso pegar trade 3 para 1. Eu vou começar a entrar em order blocks, eu vou começar a entrar em 79 de OTE, porque o meu stop ele fica um pouco mais curto e o mesmo alvo do 2 para 1 seria um 3 para 1. Então eu dou uma padronizada no setup para poder aumentar minha margem de lucro em relação ao meu gatilho de entrada. O operacional ele anda lado a lado com a gestão, não tem jeito. A tua situação vai definir a forma que você vai operar. Depois eu posso fazer um vídeo específico só para isso. E olha, se você tá curtindo esse conteúdo, tá fazendo a diferença, tá te ajudando, meu, agora, na hora, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e dá pausa e deixa um comentário para eu saber o quanto que eu tô te ajudando. Pra gente continuar cada vez mais trazendo vídeos, esse canal aqui ser cada vez maior. Então já deixa o like aqui e vamos para cima. Então, só para a gente resumir essa questão da primeira fase, né? Eu sou aprovado com 3 takes, certo? Quando eu tô no ciclo positivo ali. E para eu ser reprovado com 0,5 de risco, eu tenho que perder 20 vezes para poder ter um drawdown aí de 10% no total. 0,5 vezes 20 dá menos 10%, seria meu drawdown total. Então, se eu perder 20 vezes seguidas, 0,5% eu reprovo. Se eu ganhar, 3 vezes seguidas, eu aprovo. Mas não precisa ser 3 vezes seguida, né? A gente sabe, tem a maré boa e a maré ruim. E eu tô te passando aqui a flexibilidade, ó, dentro desse ciclo, você ser aprovado com facilidade. Meu, papo reto. Essa daqui é a melhor estratégia para aprovação de mesa proprietária que eu conheço. Não vi em nenhum canal isso daqui, veio da TG, da Trader Generation, a gente que inventou esse fundamento. Está sendo lindo, muita gente aprovada. Só que agora, para ficar completo, eu preciso te mostrar como é que você vai ser aprovado na segunda fase, na fase 2. Indo para nossa próxima etapa, a única coisa que muda é o profit, tá? Drawdown diário é o mesmo, total é o mesmo, a conta é o mesmo tamanho, só muda que agora eu tenho que buscar 5%, que é $500 nessa segunda fase. Então, vamos lá. Ciclo positivo e ciclo negativo, tá? Da segunda fase, vamos falar do ciclo positivo primeiro. O ciclo positivo, ele é mais simples que a primeira fase, né? Até porque a gente tem que buscar menos. Então, aqui eu começaria com 10k, risco de 1%, que é $100, um retorno de 2%, que é $200, né? E aí, vamos supor que eu acerte essa operação. Eu saio de 10k para 10k e 200. A partir desse momento que eu acertei a primeira operação positiva, e eu saí de 10 para 10.200, o meu risco ele vai aumentar meio. Então, risco de 1,5 para buscar um retorno de 3%. Então, é uma margem de risco-retorno de 2 para 1. 1,5 para buscar 3%. Então, eu estou arriscando $150 para buscar $300. Significa que eu vou sair de 10.200 para 10.500, acertando essa operação. Mas e se eu perder 1,5? Aí eu vou voltar para 10k de novo e continuo com risco de 1% de volta até eu voltar para cá de novo.
colocar o risco de 1,5. A partir do momento que eu acerto 2 takes, aqui ó, essas duas operações, eu sou aprovado na segunda fase, porque o objetivo é sair de 10 mil para 10.500 dólares. Então tá vendo como é mais simples? É uma operação mais simples, né? Aqui são 2 trades que você tem que acertar e na fase 1 são 3 trades. Ah, mas e o ciclo negativo? Se eu sair de 10k, perder esses 1%, cair para 9.900 de novo. Você vai fazer a mesma coisa do ciclo negativo da fase 1. Você vai colocar risco de 0,5 para buscar 1%. Você errou e caiu para 9.850. Aí você vai arriscar 0,5 para buscar 1,5, que é a margem de risco retorno 3 para 1, para voltar para o 0 a 0 logo. Se perdeu de novo, continua 0,5 para buscar 1,5 até você voltar para o 0 a 0. Voltou para o 0 a 0, retorna ao ciclo positivo. E aí sim, depois que você foi aprovado na segunda fase, você vai receber a conta live de 10k. Na conta live, as regras serão as mesmas, de drawdown diário e drawdown total. Só não vai ter regra de profit. Você não vai ter nenhum desafio. Você vai se autopagar. O valor que você fazer vai ser o valor que você vai receber. Então, geralmente, eu falo que, ó, pessoal, vocês vão fazer no mês ali de 5% a 10%. Ah, mas como que eu vou fazer de 5 a 10%? Da mesma forma que você foi aprovado na fase 1 e fase 2. Se você quer fazer 5% ao mês, aplique essa regra na conta aprovada. Se você quer fazer 10% ou até mesmo 8% ao mês, que é a regra da fase 1, aplique a regra da fase 1 para fazer 8% ao mês. Né? Agora, não, eu quero seguir um outro padrão diferente, porque eu não aguento colocar 1% de drawdown. Às vezes, tipo, se o cara tá operando na conta live, ele não consegue colocar 1% de risco, porque, né? Não tem a mentalidade para ver o saldo financiado flutuando, porque na conta live já envolve uma mentalidade maior. Você não está operando mais conta demo, você está operando conta live. Então, às vezes, 1% de risco para uma pessoa iniciante pode ser muito, que é o caso da fase 1 e fase 2, que eu coloquei 1% de risco para você ser aprovado logo. Mas a conta live não precisa ser 1% de risco. Você pode pegar essa regrinha e cortar pela metade. Então, arriscar 0,5% em todas as operações da conta live para buscar 1% de lucro, ou até mesmo 1,5% de lucro. Ó, aqui, ó, buscar 1% ou 1,5% de lucro. Tá meio feio isso aqui, mas dá para ver, ó. Ou 1,5% de lucro. Então, tipo, se você tá a primeira vez na conta live e não tá com pressa, assim, para sacar, até porque não tem por que você ter pressa para isso, tudo acontece no tempo certo, todas as operações arrisca 0,5%, mesmo positivo. É para se proteger e você treinar a tua mentalidade. E quando você se sentir pronto, você coloca o risco para 1%. Então, o que você pode fazer? Considerar essa gestão aqui, ou cortar pela metade tudo aqui, ó, tudo pela metade, e fazer ela, só que com risco retorno pela metade, né? Vai dando mesmo e de uma forma mais protegida, se tratando de uma conta live, tá? E pessoal, ó, jogar aberto aqui com vocês, tá? Jogar aberto. Essa estratégia que eu estou ensinando aqui, ela é uma estratégia que é o método tradicional, né? É o método tradicional que a gente usa para ser aprovado em mesas proprietárias. É método tradicional, né? Dentro da legalidade ali, de tudo, das regras e tal. Só que existe um outro método, eu vou chamar ele de método oculto, para a gente ser aprovado na mesa proprietária. Nesse método tradicional que eu estou ensinando para vocês aqui nesse vídeo, né? Tem um esforço da sua parte, tem uma dedicação. Por mais que a estratégia seja muito boa, você vai ter que ir para campo de batalha. É operar, é buscar pelo take, é ter resiliência no loss. É o jogo do trade, né? E dá para ter muito resultado com isso. Até porque eu já vou mostrar daqui a pouco para vocês o tanto de resultado que nós vamos estar tendo aplicando essas estratégias do método tradicional. Só que também a gente tem um método oculto por trás de tudo isso. É uma metodologia que você não precisa seguir esses princípios aqui para ter aprovação, nem depender de assertividade, nem depender de acertar 2 takes seguidos. Você não depende de nada. É aprovado ali, tipo, de uma forma seguindo um processo. Não é? Você não vai precisar controlar risco-retorno, nem ver gatilho de entrada, nem nada. Se chama arbitragem. A arbitragem você lucra de qualquer jeito. Ganhando ou perdendo, você lucra. Então tem como a gente ser aprovado em mesas proprietárias usando uma estratégia de arbitragem. E essa estratégia eu não posso simplesmente aqui vir no meu YouTube ensinar para vocês. É meio negócio ali, quando você vê, você vai entender. Tem casos que proíbem esse tipo de técnica, então tem casos que permitem arbitragem, outras casos que não permite, mas enfim, não vou entrar nessa questão. Só vou pedir, se você quer saber disso aqui, dessa metodologia oculta e como fazer arbitragem para ser aprovado em mesa proprietária, é só você clicar na descrição aqui no vídeo do YouTube, que vai ter uma aula privada. Essa aula eu não posso simplesmente vir aqui no meu YouTube e jogar.
tem que ser privado. Eu coloquei um site meu privado para você ir lá e assistir, porque assim, né, não tem como ninguém derrubar e nem meu canal ser prejudicado por isso. Então você vai clicar no link da descrição aqui embaixo desse vídeo, vai estar escrito Protocolo 10K, é um curso de 4 horas te ensinando como é que você vai ser aprovado na mesa proprietária utilizando a estratégia tradicional, que é o que você está aprendendo nesse vídeo aqui, e no final eu ensino um método oculto. Então você pode até pular para o final para assistir esse método oculto, mas eu acho importante você assistir as 4 horas, porque eu falo muita coisa interessante em relação ao operacional, gestão, estratégia. E no final eu ensino como fazer arbitragem e ser aprovado com mesa proprietária, tá? É bem massa, só que eu não posso me aprofundar muito aqui agora, que nem é o tema, tá? Depois você vê lá e você me fala aqui nos comentários o que você achou. E aí, pessoal, além do curso gratuito que eu vou liberar para vocês de 4 horas, que vai estar aqui na descrição, eu também vou deixar essa planilha aqui, tá? Essa planilha é basicamente tudo que eu tava passando nesse vídeo, tá vendo? Só que em resumo, essa aqui é a minha colinha, ó. O que fazer com a conta de 10K, ó, até ser aprovado na primeira fase, na segunda fase, com a conta de 5K, conta de 20, de 60 e de 100K, tá vendo? Aqui tá falando basicamente tudo que eu te falei, só que específico para cada conta, para cada tamanho de conta. Também vou deixar aqui embaixo no Google Drive, vou deixar uma pasta Google Drive, e aí você não tenta editar no meu Google Drive, você vai baixar no seu computador. É só para não ter comentário, Alves, não estou conseguindo acessar a planilha. Não, você vai clicar no link, vai abrir o Google Drive e vai baixar a planilha para aí sim editar. Se você tentar editar a planilha no Google Drive, você não vai conseguir, vai ter que baixar do seu computador ela, tá bom? Vou deixar o link na descrição também para você poder acessar. Agora, para a gente poder encerrar aqui, vamos falar um pouquinho da FTMO e as diferenças dela. Meu, a mesma estratégia que eu ensinei para vocês, a Defiverr, ela vai ser idêntica, só muda um detalhe para a FTMO. E se você quiser ver essa mesma estratégia para outras mesas, você vai aplicar esse mesmo conceito que eu estou te mostrando aqui agora. Na FTMO, a gente tem a opção FTMO Challenge, que é onde a gente vai abrir uma conta e comprar o teste. E tem o Free Trial, que é basicamente você pega um teste e simula ele, você não precisa comprar, mas também quando você aprova, você não recebe a conta live. É basicamente só para você testar e ver como é que é. Eles te dão uma conta de mesa proprietária sem você pagar, mas você não tem benefício nenhum com isso. Você não ganha depois, você não recebe a conta live, é só mesmo para você poder entender como é que funciona. Então, é legal você pegar uma dessa aqui para dar umas treinadas. Você não perde nada e não paga nada, tá? É só tipo uma conta demo de mesa para você treinar e ver se consegue ser aprovado, se fosse um teste real, tá? E aí, descendo um pouco mais aqui, a gente tem, igual na Defiverr, tá vendo? As opções, 10 mil, 20 mil. A diferença é que a DFTM é um pouquinho mais cara, tá vendo? É 89 euros o negócio. Se fosse na Defiverr, seriam 78 dólares, algo assim. A FTM é um pouquinho mais cara porque ela tem mais tempo de mercado, ela é a top 1, né? Global, a FTMO para mim é top 2, entendeu? Aí depois vem a Apex também, que é muito boa, mas a FTMO ela tá no topo, não tem jeito. E aí a única diferença que a gente tem, as regras são muito similares. A única diferença que a gente tem é o Profit Target da primeira fase. Em vez de ser 8%, seriam 800 dólares, é 1.000 dólares, que é 10%. Então, na primeira fase, você tem que fazer 10%, e na segunda fase, tem que fazer os 5% ali normal, igual na Defiverr. Então, o único ajuste que a gente tem da Defiverr para a FTMO é 2% a mais que você tem que ser lucrativo na primeira fase. Então, o nosso objetivo aqui é fazer, nessa primeira fase da FTMO, 10%, ao invés de 8%, igual da Defiverr. É a única diferença. E a mesa que você estiver pesquisando aí, só tem que ver qual é a diferença disso. E você arrumar a matemática aqui. Como é que eu arrumo isso? Se eu sei que na primeira operação eu tenho que arriscar 1% para buscar 2%, menos 1 para buscar 2, na segunda operação eu também tenho que arriscar 1% para ganhar 2, certo? Estou resumindo aqui. E na terceira operação, em vez de eu arriscar 2% para buscar 4%, e aí eu fechar os 8% positivo, eu não vou ser aprovado. Então, não adianta eu querer alavancar agora aqui, sendo que eu vou fechar em 8% e não 10%. Então, esse risco retorno aqui está errado. Na terceira operação, o que que muda? Eu vou arriscar 1,5% e não 2%. Então, aqui é 1,5% para buscar 3%. E aí, eu vou sair para quanto aqui? Eu vou estar 4% positivo, desse e desse, 4% positivo. E eu vou ficar mais 3% positivo. Então, 4, 5, 6, 7 mais 7% positivo, porque a primeira operação foi mais 2, segunda operação mais 2, terceira operação mais 3, eu estou 7% positivo. Aí eu vou fazer mais uma dessa daqui. A quarta operação, eu vou arriscar 1,5 para buscar mais 3. Aí sim eu vou sair de 7 para 10, tá vendo? A gente teve uma adaptação, um ajuste leve, né, nesse risco da terceira operação.
e a gente implementou também uma quarta operação. Então tem mais uma operação para fazer. Na The5 são 3, na FTMO são 4. Então, pô, vantagens, né? Qual eu escolho? Pô, a FTMO, além de ser mais barata, ser aprovado mais rápido, por causa do Profit, né? 2% já faz eu fazer uma operação a mais, então eu vou ter que acertar mais uma. Né? Então tem essa dificuldade, mas de resto é isso, tá ligado? A diferença é de uma operação para aprovar na FTMO. A mesa que tu escolher provavelmente vai ser 8% de Profit ou 10%, então é esse esquema aqui, é esse diagrama. Aí qualquer dúvida que você tiver, você manda aqui também nos comentários. Pô, Alves, minha mesa é X, é tanto. Me fala aí, dá uma ideia como é que eu faria. Aí eu dou um toque pra você. Tá? Mas minha recomendação, né? Que não é uma recomendação, é que eu não posso recomendar. Mas o que geralmente os meus alunos fazem? Foca na The5 ali, é a mais baratinha, é a mais simples, a estratégia tá fechada dela. É mais fácil que a FTMO para ser aprovado. E faltou um detalhe também, eu explicar uma fase da The Fivers. Eu vou voltar lá para explicar para vocês. E aí ficou pendente explicar nesse vídeo por que é melhor a de 2 etapas do que a de uma etapa, tá? A de uma etapa, ó, vamos entender como é que ela funciona. A gente tem desafios de 10k, 20k e 40k. Tá? E é uma etapa só, não são 2 etapas. Então, vamos supor aqui a de 10k. Você tem que fazer 10%. Tá? Então, você aprova ela fazendo 10%. Ou seja, em vez de pegar de 2 etapas da FTMO, e a primeira fase você já tem que fazer 10%, é mais fácil você pegar de uma etapa da The5ers. E aí, você fazendo 10%, você já aprova. Né? Só que qual que é a grande diferença aqui? Se eu tenho que fazer 10%, beleza. Stop out level é o quê? É o drawdown total. O drawdown total na de 2 etapas é de 10%. Na de uma etapa é 6%. Então eu tenho menor caixa para estar operando e eu tenho que fazer mais. Lembra quando a gente falou daquela ideia de, na verdade eu não tenho que buscar de 10k, eu não tenho que buscar 8%. Porque eu não tenho 10k, eu tenho 1k para buscar 8%. Então é 80%. Lembra daquela analogia? Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho nem $1.000, que era o de 2 etapas. Eu tenho $600 para operar aqui. E com $600, eu tenho que fazer $1.000. Então a gente está falando aqui o quê? De 140% a mais de lucro? Não sei, depois tem que fazer uma calculadora. Mas com certeza é mais desvantajoso do que a de 2 etapas. Vou levar por esse raciocínio. Então eu tenho $600 e tenho que fazer $1.000. É mais que 100% de rentabilidade. No outro era 80% de rentabilidade. Isso aqui chega quase ao dobro, né? E aí o meu drawdown diário, que é o daily pause, eu tenho 3% de drawdown diário. Aqui não tem problema. Drawdown diário para mim não é problema, porque em nenhum momento ali eu tô arriscando $300. É sempre arriscando 50, arriscando 200 ali, 150. Então, dificilmente a gente vai chegar nesse drawdown diário. Mas a grande desvantagem aqui da primeira fase é isso. Eu tenho, na verdade, $600 e eu tenho que fazer aí $1.000, que é mais que 5%. Já nas duas fases eu tenho que fazer 80%. Entendeu? Então, essa daqui é a grande diferença. E uma última coisa pra gente fechar esse vídeo aqui, que foi o nosso combinado desde o começo desse vídeo, que talvez, eu tô aqui pensando, ó, tô mentalizando, já tô me antecipando, eu sei que você não fez isso. Se você não fizer isso, talvez a estratégia não funcione. Tá? Que é reciprocidade. Quando você recebe algo bom, você tem que também retribuir com algo bom. Então, se eu te entreguei um conteúdo aqui que fez a diferença, vai ser aplicável para você e, tirou as vendas dos seus olhos em relação aos mesmos proprietários, às estratégias de aprovação, você tem o dever de me devolver isso, paizão. Então já deixa o like nesse vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no nosso canal. E já aguarda o próximo aí. Se tu não se inscrever no canal, sabe o que vai acontecer? Nunca mais você vai ver um vídeo meu rolando no teu feed, porque você não se inscreveu. Se você se inscrever, você vai ser notificado de tudo que eu lançar. Então já deixa o like aí. Eu já tô preparando aqui o próximo conteúdo pesado para vocês. E não esquece de assistir o protocolo 10K, que tá aqui na descrição, tá? Esse protocolo 10K tá virado de chave e repercutiu. Esse vídeo repercutiu, ficou muito bom. Bom, é isso. Tamo junto, um grande abraço e valeu!